Bom dia, boa tarde. Para quem está nos ouvindo, mais uma vez a gente vai conversar um pouco sobre desenho, como uma decorrência daquela exposição Até que Meus Dedos Sangrem, né? Que foi a minha última exposição em Porto Alegre, na URGS, na reitoria. E, através desse canal, a gente está retomando aqui essas conversas sobre desenho. A primeira foi com a Edith Derdick, a segunda com a Laura Castilhos, e agora a gente está tendo o prazer enorme de receber aqui a Márcia Tiburi, que a Márcia, além de filósofa, além de militante, né? Feminista em tudo que faz, né? Numa forma ampla de feminismo inclusivo, e ela foi aluna do Instituto de Artes, talvez nem todos saibam, e ela também é artista e é uma pessoa que tem muito a dizer sobre desenho. Ela já lançou, inclusive, livros sobre desenho, e a gente está fazendo uma conversa com ela sobre a escrita do desenho. Desenho como uma escritura, que é e que sempre foi. Então, Márcia, muito prazer, vamos conversar um pouquinho. É Prazer, uma Tereza. conversa. É uma conversa. Que bom poder conversar com você. Fico muito feliz com essa chance. Acho que vai ser bem bacana. Fico muito curiosa. Acompanho o teu trabalho. Acho que você nem sonha, mas há muito, muito, muito tempo, né? A gente não se cruzou no Instituto de Artes, mas eu sempre soube do teu trabalho, sempre gostei muito do teu jeito de desenhar e disso que apareceu para nós, e eu fiquei muito feliz de ver esse livro, viu? O livro está maravilhoso, quem puder ver, acho que dá um belo... É um resumo, né? É uma espécie de livro verbete, né? Que mostra, assim, um resumo do teu trabalho, e eu achei maravilhoso, assim, como livro, né? Como documento que registra uma obra, né? De uma artista como você. E eu sou completamente apaixonada por esse desenho de caneta Bic, de caneta. É muito bonito, e a ideia, né, do desenhar até o limite, né, de fazer o traço virar sangue, né? Essa metáfora no teu trabalho é muito genial. Você sabe que eu tenho uma tatuagem que é essa aqui, ó. Schreiben mit Blut, escrever com sangue, que eu fiz faz muitos anos, e é uma frase do Assim Falou Zaratustra, do Nietzsche. Uhum. E então, eu já estou aqui falando, né, do teu trabalho, já misturando com alguma coisa minha, mas eu acho que a gente podia conversar também sobre isso, né? Conversar nesse lugar, assim, o que significa esse desenho, que é uma escrita, porque isso é do teu desenho, né? Isso é da tua forma de... E cada vez mais, né, Tereza? Essa questão gestual desse traço, de um traço que é fino, né? E de um traço que é direto, e ao mesmo tempo ele é um acontecimento particular, como se ele ultrapassasse uma ideia, um pensamento, uma intenção, né? É uma coisa que vai Sim. além de uma intenção, é essa impressão que me dá quando eu olho o teu desenho. Tem muitas coisas que eu gostaria de te perguntar que não caberiam numa conversa, mas depois a gente vai, eu vou a Paris, a gente conversa, porque nós duas estamos na França agora. Então, eu acho que tu tens razão, eu acho que também é uma coisa que nos une, essa coisa da, da escritura, em alguns momentos, muito pensada. Porque eu vejo, por exemplo, até naquele teu livro, que é os diálogos do desenho, que, na verdade, são cartas que tu trocavas, né, com o Fernando Chuy, né, sobre o desenho, o ato de desenhar, mas de uma forma bem assim, unindo filosofia, né, a filosofia do gesto, o porquê desenhar, enfim, toda a etimologia mesmo da palavra desenho, tudo isso. E eu
Também penso muito, mas muitas vezes esse pensamento ele vem pelo ato de desenhar, porque o ato de desenhar ele gera um pensamento, a linha e o ato de desenhar que é diferente do pensamento gerado pelas palavras. Eu não sei se tu concorda comigo, mas eu comecei a perceber que ele gera um outro tipo de pensamento, que se retroalimenta. Bom, mas, por exemplo, quando eu trabalhei, tu falasse nas canetas Bic, eu queria trabalhar com uma coisa essencial da escritura, que fosse um material vulgar, corriqueiro, uma caneta que tu joga fora, mas que fosse, por excelência, um material de escritura e com áreas imensas, que requer um gesto largo, eu trabalhar num gesto miúdo, contrariar essa lógica habitual. Então, tudo isso é pensado. Tem muita coisa que é pensada. Eu acho que sempre foi, desde o início, mas depois, por conta de como eu era professora e tal, eu fiz mestrado, doutorado. No início eu tinha uma certa reticência, mas eu gosto de estudar, de ler, mas não como tu, quer dizer, muitas vezes eu sinto que o teu trabalho ele vem, às vezes a filosofia ela vem até antes do trabalho. Eu não sei, o meu é muito o trabalho que gera a maneira de pensar o trabalho, muitas vezes. Eu não tenho tanto conhecimento, claro, nem se compara o conhecimento teórico que tu tens. E eu gosto mas quando eu acabei a minha tese de doutorado, eu disse, não quero mais saber, agora eu quero saber de trabalhar. Sabe quando te dá um certo fartão de tanta teoria? Me deu um pouco isso. Então, isso é interessante. O Isso é que que eu, muito. o que eu vejo? O que eu vejo no teu trabalho? Não, eu te juro, às vezes me dá até um fartão de ver tanta coisa, é tanta palestra, tanta, como é que chama, exposição. Na verdade, eu aqui eu olho para a natureza, eu tenho Que outro bom. tipo de conhecimento, sabe? Bom, dá Ah. uma. Mas assim, o que eu vejo? Eu não sei quando tu começasse a filosofia, tu começasse o Instituto de Artes junto ou tu fizesse antes? Vou te contar um pouquinho dessa história. Isso, eu queria Eu saber. era e eu vou te contar isso, porque é bem interessante para é muito interessante, inclusive, para que bom, acho que para quem é artista, para quem é artista jovem e para quem é professor de artes, acho que é uma coisa interessante, até porque eu passei pelo Instituto de Artes e eu tive uma experiência lá muito curiosa e até hoje, aos meus 52 anos, essa experiência não foi digerida. Então, claro, tudo depende sempre de momentos, tudo são situações, mas comigo foi assim, eu sempre desenhei desde criança, nunca parei de desenhar, eu era a artista da família. Então, eu gostava de desenhar, desenhava muito. Quando eu aprendi a escrever, Lá em escrever para mim Vacaria. foi Lá em lá em Vacaria. Vacaria. Quem me ensinou foi o meu irmão, que é um ano mais velho que eu, e ele era menino prodígio. E aí ele me ensinou. Me lembro assim que ele tinha o quê? 6, 7 anos, e eu tinha 5, 6 anos, e ele que me ensinou. Eu me lembro quando eu fui para o colégio, eu já sabia ler e escrever, quem tinha me ensinado era meu irmão. Então, eu ficava muito revoltada com as professoras, porque ela tinha que fazer toda a alfabetização de novo, mas eu já sabia ler, já sabia escrever, do meu jeito, e, e eu continuo até hoje fazendo isso. Mas eu eu me lembro assim que era um meio escândalo fazer faculdade de artes na minha classe social, no meu contexto, até porque na minha família nunca ninguém tinha ido para a faculdade, fui eu e o meu irmão os primeiros, ali, os filhos da minha mãe foram os primeiros da família dela a irem para a faculdade. Então era uma coisa assim, tipo, fazer artes era uma coisa, claro, todo mundo trata, né, Tereza, que mulher é uma coisa que ninguém tem expectativa, então você não tem que estudar nada, mas a gente foi estudar, e eu fui estudar, eu escolhi estudar filosofia, o que era mais escândalo ainda, e meus professores diziam assim, não, mas não é isso, você tem que estudar psicologia, e eu, que estava já numa viagem com os livros de filosofia que eu tinha encontrado na biblioteca, eu sabia o que eu estava fazendo aos 17 anos, e eu fui fazer, e como eu não sabia nada, eu estava saindo de Vacaria, do Rincão, lá do Grotão, eu fui para Porto Alegre e me matriculei na PUC, na filosofia, e nas artes, na URGS.
E eu fui fazendo a faculdade, só que a faculdade de filosofia era muito mais, me pegava, né? Pessoalmente, me pegava muito mais, porque tinha que estudar muito. E a faculdade de artes era muito lenta. E os professores que eu tive, claro que eu tive professores legais e pessoas legais, mas assim, era uma coisa que na filosofia eu sabia que eu tinha que, aquilo gastava a minha cabeça, eu tinha que ler aquela biblioteca inteira. No Instituto de Artes, eu não sabia o que eu tinha que fazer. E eu tive experiências muito negativas com alguns professores. E era uma coisa assim, não vou nem falar contigo assim, porque eu faço análise até hoje. Eu acho que eu aprendi que eu não queria ser artista ali. Até porque todo o sistema das artes, começando pela formação, passando para as galerias, indo para... Enfim, a coisa toda era muito apavorante. Eu gostava mais das aulas teóricas, gostava mais das aulas teóricas. Sabe, o que me faltava, Tereza, mas isso é da minha natureza, né? Me faltava uma elaboração ou um pouco mais de generosidade no olhar. Eu tive um excelente professor no meu trabalho de conclusão. Eu demorei, acho que uns 8 anos fazendo a faculdade de artes, porque era assim, eu só terminei porque eu era teimosa, eu já fazia doutorado em filosofia, já dava aula na universidade e eu estava lá fazendo a faculdade de artes. Eu acho também que no nosso campo do mundo dos artistas tem um negócio estranho que é a produção da performatividade do artista enquanto ator social, né? Então, aquilo ali nunca gostei. Eu nunca gostei daquele fazer tipo, né? Tem um negócio que é o fazer tipo que me irritava, me incomodava e me afastava do negócio. Até eu, claro, eu fui uma estudante de filosofia, onde também existe o fazer tipo, mas tem, assim, pelo menos eu era, como professora também, eu fui me invocando com essa consciência da performance, sabe? E eu sempre gostei muito do desenho, e eu nunca consegui largar o desenho. E aí eu fui procurar uns ateliês de gravura. Eu gostava muito, óbvio, da aula de gravura, da aula de desenho, da aula de, de cerâmica, né? Assim, tive bons, excelentes momentos, óbvio, no Instituto de Artes, mas no cômputo geral eu queria fugir da instituição, e eu entendo que isso seja muito comum para muitas pessoas, porque você quer ser artista, você quer desenhar, você quer pintar, você quer fazer a coisa, sabe lá qual, você quer ser escultor, e de repente você encontra a dificuldade do acolhimento nas instituições de um modo geral. Aqui na França não é diferente, nenhum lugar do planeta é diferente. Aqui na França não é diferente. Outra coisa que eu queria só fazer um adendo, assim, para a gente fazer eu acho assim, ó, que isso que tu fala do artista, assim, uma espécie de ator social, se tu vai ver no âmbito da escola da história da arte, vamos dizer, ali no Renascimento, quando começou muito lentamente a ver aquela figura do artista, né, que antes era um artesão, e antes era misturada, a ciência, a arte, era tudo uma coisa só. Quando começou essas coisas a se separarem, inclusive com o advento das academias, né, no século XVI, principalmente no século XVII, aí o artista começou a ser intelectual também, porque os professores, artistas, começou a ver toda essa coisa do pensamento do artista, o artista começou a ser um pouquinho mais respeitado do ponto de vista, mas ainda marginalizado. É um respeito marginal, é um negócio muito ambivalente, que ainda existe hoje, e que, de certa forma, muito poucos artistas furam esse bloqueio por conta dessa performance que tu está te referindo, né? Como uma espécie de glamour, vamos usar uma palavra francesa, né? Isso é muito complicado, porque quem não tem esse temperamento, né? Quem não tem muitas vezes se assusta realmente. Eu tenho muita dificuldade nisso,
sabe? Eu tenho muita dificuldade disso aqui na França, porque aqui na França, eu, embora tenha um trabalho que eu reconheça, não, sem falsa modéstia, nem grandes modéstias, eu reconheço que é um trabalho, entende? É um trabalho de 44 anos agora, no livro é 42, mas é um trabalho que tem uma consistência, que já foi mostrada em lugares, tudo mais, e que me provou essa consistência por várias razões. Mas eu não sei levar esse trabalho adiante, eu não sei mostrar nas pessoas que eu não sei. Então, eu muitas vezes fico sem ter um lugar bacana. Quando eu mostrei em lugares mais interessantes, foi por mero acaso, porque casualmente saiu na revista lá, casualmente alguém viu que me chamou, casualmente, porque eu não sei fazer, sou péssimo para isso. Mas tu tem que continuar fazendo o teu trabalho por uma outra razão maior do que isso, ou tu não. É um pouco aquela história, pode ser romântica, mas é aquela velha carta do Rilke, né? da carta de um jovem poeta, né? Ou tu não tem a necessidade Pois que é é, Tereza. maior. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, então, indo para o... Já que a gente vai continuar fazendo, eu mesma só consegui voltar para isso através de uma profunda elaboração da minha própria existência, porque a gente que tem esse negócio com as artes, acho que é uma questão também sempre existencial, né? E eu só consegui voltar para isso quando eu saí do Brasil, em final de 2018, que eu me vi muito sozinha lá nos Estados Unidos, no meio da neve, numa situação muito difícil. E aí eu voltei a desenhar. E para mim, sair do Brasil, claro, eu tive que sair daquele jeito, mas o meu fio terra, o lugar que me ligava ao mundo ainda e a uma vida possível, foi a possibilidade de fazer arte. Então, não institucionalmente, mas com uma coisa que me sustentava psíquica e emocionalmente no meu dia a dia, muito estranho, muito siderado, muito fora do normal, muito isolado, muito solitário, enfim. Então, tem um trabalho, que é esse trabalho que eu tô em cima dele, porque eu estou sempre desenhando nele, que é esse trabalho que eu carrego comigo desde o Brasil, e que é essa escrita que eu descobri que eu desenho escrevendo e escrevo desenhando. E aí, a minha pergunta para ti tem a ver com essa ideia, porque eu sempre, quando eu olho o teu desenho, já há anos, eu sempre tive, assim, uma curiosidade, uma admiração, uma profunda curiosidade, quase um olho grande, assim, em cima do teu desenho, porque, sobretudo desse desenho que tá esse desenho com a caneta mesmo, né? Esse desenho desse microgesto. E porque eu não tenho isso. O meu negócio e eu sou super vagarosa. Durante muito tempo, eu acho que eu nunca consegui desenhar porque eu não sabia o que desenhar. Até que eu me dei conta de que desenhar, das coisas que eu desenhei na vida, eu me dei conta que eu estava sempre desenhando o próprio desenho. E é isso que eu queria perguntar para ti, porque esses teus trabalhos gigantescos têm dá a impressão, né, falando assim de uma espécie de epistemologia do traço, né, dá a impressão de que é um traço que se traceja, é a dança que se dança, né, como sei lá, o corpo, o próprio o corpo da coisa, né? O gesto que se gestualiza, não sei. Como é que tu entende isso? Porque isso é uma Sim, baita questão, né? O que a sim, gente, sim. para quem gosta de desenhar... Assim, ó, tem muitas coisas que eu penso disso, tá? Quando eu fiz até a minha tese aqui, que no início eu tinha uma certa aversão por qualquer coisa que fosse muito, assim, acadêmica, sempre fui muito anti-acadêmica, aquelas coisas, era meio hippie, assim, aquela coisa assim das pessoas que eram ainda meio de outra... Aí depois foi interessante, sabe? Porque eu comecei a pensar e no fim foi interessante. E
e sempre foi no sentido da pintura, porque naquela época, teve uma época dos anos 90, que eu fui, nos anos 80, eu fui estudar em Madrid, fui estudar pintura, queria ser pintora, mas era péssimo, não era muito boa a minha praia da pintura, mas sempre era uma pintura magra, uma pintura mais do desenho. Então, nos anos 90, eu voltei para Porto Alegre pintora, me achando pintora. E aí, mas eu era desenhista. E quando eu voltei para cá, foi em 98 que eu vim para a França, né, que até agora estou nesse vai e vem, eu voltei para o desenho, mas um outro desenho, um desenho mais ligado à abstração, e esse tipo de gesto que tu te refere, que é o corpo inteiro que desenha, porque antes eu fazia que era uma pintura, que no início, assim, que era um desenho, mas era um desenho pintado, entende? Não era pintura, e eu queria fazer já pintura, e eu achei que tinha conseguido um pouco. Mas aí, esse desenho, ele era um desenho de campos tonais, quase como uma pintura, só que ele não precisava necessariamente usar cor, no caso da caneta Bic, mas ele não era um desenho mais de contorno. Eu fiz matemática, assim como tu fazia artes e filosofia, eu fazia artes e matemática. Tá? Eu não sabia bem, eu adorava matemática, sempre fui muito boa aluna de matemática, até comecei a trabalhar na minha vida dando aula de matemática, para ter uma independência financeira particular, com 17 anos eu tinha meus alunos, naquela época a gente botava no jornal, telefone, tudo, não tinha grandes problemas. Então, eu sempre adorei, e as pessoas dizem, mas matemática, artes, por que tu não faz arquitetura, que nem para ti, psicologia? Eu digo, mas eu não quero fazer arquitetura, eu quero fazer artes e matemática, eu acho que tem tudo a ver, mas não tem nada a ver. Para mim tem tudo a ver, são coisas abstratas, mas como que a minha filha vai fazer, por que ela vai saber matemática? Mas a matemática é a ginástica do pensamento, tu entende? A matemática, então eu acho estranho isso, porque tu aprende a pensar, tu não vai decorar um negócio. Bom, o fato é que eu comecei a pensar, uma linha é um ponto que se desloca. A ideia do deslocamento, a ideia do gesto, a ideia do movimento, ela está mais presente na linha do que aquela mão lá nas cavernas que faz um ponto, né? Que faz uma mancha, que é a pintura, né? Uma mancha, uma coisa. Então, eu comecei a pensar que o desenho era muito mais a tradução do gesto, porque ele é o movimento, do que a própria pintura. Então, esse gesto, uma linha, por exemplo, tem o eixo X, Y e Z, que é da profundidade. Uma linha que é mais espessa vem para fora, ela vem para dentro, ela dança num espaço tridimensional. Eu vou pensando, vou fazendo. Então, por exemplo, uma coisa que me ensina muito é o trabalho, não a pintura, mas o desenho do Van Gogh. O desenho do Van Gogh não é um desenho de contorno, ele não contorna nada, ele não fecha o contorno, porque toda a vida o desenho foi vamos dizer, o bastidor da pintura, da arquitetura. Ele não era uma linguagem cito, sabe? Jesus está careca, sabe? Então, quando o Van Gogh fazia, ele também fazia como para pintura, né? Mas ele não fechava o contorno, e isso fez com que o desenho se tornasse outra coisa. Então, eu procuro fazer com que o meu desenho não feche o contorno. Quando eu trabalho com linha colorida, porque, em geral, como o desenho era contorno, ele rejeitava a cor. E por que a linha não pode ser colorida e ser um emaranhado de linhas coloridas? Então, aí eu vou fazer aquilo que eu penso. E eu penso e aquilo gera outro pensamento. E aquele outro pensamento gera outra coisa, outra série. É tudo um emaranhado. Eu fiz esse grupo aí que se chama Desenho, Gesto e Pensamento, né, do Ateliê D43, porque eu acho que essas coisas fazem a gente avançar. Agora, o que eu vejo no teu trabalho, e que eu fico curiosa também, é que assim, eu conheço pouco, porque eu conheci, eu me lembro um dia que vocês foram lá, em Porto Alegre, tinha uma exposição que o Eduardo Veras até organizou sobre desenho. E tu foste com o Eduardo Nazi. E eu, com o Ateliê D43, nós fomos desenhar na rua, era um dia de chuva e tudo mais. E tu
Eu até estava a fim de falar contigo, mas tu não queria saber de falar com ninguém, tu estava ali concentrada no teu desenho, completamente, era uma coisa assim, só, eu vi assim aquela concentração incrível. Eu digo, mas essa menina, ela está naquela coisa, mas que coisa. Aí não tinha jeito. Aí eu depois vejo assim, ó, aquela borboleta que tu tem ali no livro ele é um desenho tão é como se a borboleta, o significado, o significante, vamos falar assim dentro da semiologia, por exemplo, a maneira de tu desenhar a borboleta, ela é flutuante, parece que a borboleta vai sair, ela tem uma leveza que ela vai sair do papel, não só por ser borboleta, mas por... Então, existia uma... Ela era um desenho minucioso, um desenho como uma anotação, como uma de alguém que é filósofa e que, de alguma maneira, vê o mundo de uma forma analítica, de uma forma... e que quer denotar alguma coisa, mas de uma forma... Eu comecei a ver aqueles desenhos assim tão minuciosos, eu peguei agora da internet muitos assim, né? Agora para essa nossa conversa. E depois eu vejo esses que eu estou vendo no Instagram agora, que são desenhos grandes, coloridos, mais ligados à mancha, e a um forte conteúdo político e tudo mais, mas eu não vejo o que fez a relação de uma coisa com a outra. E eu não sei se foi justamente um tempo que tu viveste que te deu vontade, porque a última vez que a gente falou no telefone, tu disseste, não, Tereza, eu agora quero um lugar maior para trabalhar uma coisa mais, uma coisa assim, uma obra assim, mais maior, vamos dizer. E eu digo, mas Márcia, eu quero ver aqueles cadernos, eu louca para ver os cadernos. Eu vou te mostrar. Então, deixa eu te mostrar uma coisa. Espere um segundo. Tá. Vou te mostrar um negocinho aqui. Tem uma... Esqueci de pegar esse negócio. Tem uma... É bom, né, a gente poder se pensar. Olha só isso aqui que eu vou te mostrar. Ó. Sim, são esses que eu estava me referindo. Olha o tamanho disso na escala, né? Aqui é um caderno e aqui é esse desenhinho aqui deve ser de 2000 e... Deve ter uns 10, 15 anos, não sei. É uma mosca. E eu demorei muito para me conciliar e me reconciliar, talvez, com o meu traço. Porque o meu traço é bem fininho mesmo. E eu sempre fiquei com uma... Como diz no Santo Agostinho, nas Confissões, quando ele fala da inveja, ele diz assim, que ele via o irmãozinho dele mamando na mãe e que aquilo já era o nascimento da inveja, né? E aí ele fala, video sed non invideo, ou seja, vejo, mas não invejo. Quer dizer, um desejo, né, que você tem em relação à inveja como sendo um desejo louco de estar no lugar do outro, né? E nesse caso, estou usando essa metáfora assim para pensar um desejo mesmo do traço, né? A vontade de desenhar uma outra coisa que a gente pode ter em relação às pessoas, vontade de fazer aquele trabalho que o outro fez, que isso é humano e deve ser superado na direção do desejo, né? Não na direção da inveja destrutiva, mas em relação a gente mesmo, né? Às vezes a gente está fazendo uma coisa e a gente mesmo quer fazer outra coisa, né? A gente quer estar num outro lugar. Então, eu demorei muito para me reconciliar com o meu traço fininho, que aí me faz fazer essas coisinhas, né? Isso aqui é um livro, aliás. Isso aqui é um pano, que é um livro, como esse aqui também é um livro, é um romance inteiro escrito à mão, que é tudo assim, pequenininho, e aí, então eu vou construindo as imagens, vou construindo imagens maiores através de um... Depois eu te mando as fotos disso aqui. Adoro esses livros, eu adoro ouvir alguma coisa. Me diz uma coisa, mas esse pano aí, tu vai fazer ele inteiro, assim, ele é um livro... Ele é 3, assim, 2,80 m por 3 metros e pouquinho. Sim, mas ele vai ser mostrado de parede. Ele é grande na parede e como aquele outro
que está lá no Instagram também, que é um romance que eu escrevi, que foi publicado, indicado a prêmio em 2018, um romance que chama Sob os Pés, Meu Corpo Inteiro, e que aí também eu fiz aquele pano de 6 metros, tudo escrevendo miudinho, depois eu voltei e fiz tudo de novo. Os pintores chineses e orientais, eles são calígrafos, e isso tudo está muito ligado, né? Muito. Essa coisa da matemática, do Gödel, né? Que é o Escher também, né? O desenho que se desenha, a matemática está falando dela mesma, o desenho está falando dele mesmo, mas a passagem aconteceu assim, para voltar para a tua pergunta. Então, estava desenhando, ainda no preto e no branco, fazendo esses cadernos, e, de repente, então, ganhei uma bolsa lá também, de uma instituição, que me permitiu comprar muita tinta, coisa que é uma questão também, né? Porque quando você é artista, tem a questão do material, e quando você é estudante de artes, tem a questão do material. Claro que hoje é muito mais flexível, se inventou muitas outras possibilidades em termos de material. Mas digamos que foi pela primeira vez na vida que eu tive dinheiro, autorização, tempo e tudo para poder usar tinta, que era uma coisa que eu nunca tinha usado. E eu tenho um problema com cor, um problema pessoal com cor. Eu não já usei, mas sempre me fez muito mal. Eu não gosto de vestir nada que tenha cor. E então, quando eu fiz um projeto lá fazendo aqueles cadernos ainda, né? Eu fiz um projeto por conta dessa bolsa, que chama Alegorias da Colonização, e ali não tinha conversa, eu tinha que mexer com as cores da colonização, porque a colonização tem a cor do ouro. Então, a primeira cor que eu usei foi o dourado, por causa do ouro, e que tem a ver com esse livro que eu publiquei também, que se chama Complexo de Vira-Lata, Análise da Humilhação Brasileira. Então, eu tive que usar as cores do ouro. Aí eu comecei a usar o ouro verde, eu já usava, então, comecei o ouro amarelo, aí foi para o ouro verde, o ouro vermelho, o ouro preto, o ouro branco. Então, na verdade, eu uso essas cores nesse projeto, nessa história, mas eu mesma olho para aquilo, Tereza, eu sempre acho esquisitíssimo que eu esteja fazendo isso, porque eu mesmo me surpreendo com o que eu venho produzindo. Por exemplo, eu não sabia que eu sabia fazer retrato. Eu nunca tinha... Claro, eu já tinha desenhado uns retratinhos no meu passado. Me lembro de um colega meu que eu ficava muito puta com ele, porque o Eduardo, acho que ele nem vai se lembrar, o Eduardo Kickheffel, que desenhava... Nossa, que desenho! Como desenhava aquela pessoa que é professor de filosofia renascentista. Perdi o contato com o Eduardo, mas eu me lembro assim que o Eduardo desenhando... Como ele era o cara o típico desenha bem, né? E aí ele desenhava umas coisas que eu ficava muito fascinada, porque ele usava um lápis 003, assim, fazia umas coisas muito ilusionistas, pareciam umas fotografias. E uma vez eu fiz um retrato do Borges, e ele me olhou com aquele snobismo dos machos, né? Eu não pensei que você fosse capaz. Aí eu ficava assim, meu Deus, o que é isso? E eu não queria ser capaz de nada, tava tem aí, cagando com essas histórias, de ser capaz de desenhar. Só que, então tinha esse contato com as pessoas das artes, que nem sempre era estimulante. Eu me lembro do meu contato com a Maria Tomazelli, que foi ótimo, porque a Maria Tomazelli, eu com a minha eterna crise do traço, ela disse assim, mas Márcia, fica tranquila, esse aí é o teu traço. Então a Maria Tomazelli foi uma pessoa muito importante na minha vida, para eu ficar tranquila de que o ambiente e o mundo das artes era viável para uma pessoa... A gente sempre se acha meio esquisito, meio inadequado, né? Sei lá. Enfim, então teve esse momento que eu tive que usar as cores por uma necessidade formal, conceitual da própria coisa. E como eu queria fazer fazer essa obra que é, na verdade, uma derivação, eu vou dizer assim, é uma nova estrutura proposicional dentro da minha construção teórico-prática, né? Porque eu faço filosofia também, não é
eu não dou só aula de filosofia, eu tento fazer uma filosofia concreta e prática. Eu já escrevi muito Viver sobre uma filosofia, mas deixa eu só te interromper um pouquinho. Eu acho assim que tu tenta viver uma filosofia e hoje em dia tu tens uma filosofia vivida, né? Que não é a maioria dos filósofos não vivem uma filosofia, é diferente a partir de um determinado momento dentro da história da filosofia mesmo, né? Como tu sabe melhor que eu, mas assim, ó, esse viver uma filosofia para ti também é uma militância, não sei bem se é essa palavra, mas um comprometimento político em tudo que tu faz, né? de político, feminista, porque está tudo junto. Então, esse trabalho, ele é a Márcia de hoje, que é muito mais comprometida do que a Márcia quando começou a faculdade, no sentido mais... Tu entende o que eu quero dizer? É diferente. E outra coisa, a cor entrou aí, como tu disse, muito mais por uma questão de significado mesmo, né? E, esse trabalho mais dos retratos, desse trabalho mais figurativo, no certo sentido, e maior, e tudo isso, ele tem um impacto também nesse teu comprometimento todo, da Márcia como um todo, né? Agora, eu vejo a escrita como um elo entre isso tudo, porque aquela escrita que estava nos cadernos, ela continua, ela persiste. Se tu tiver que escolher algum elemento recorrente sempre no teu trabalho, vai ser a escrita, e que ela está presente em tudo. Então, uma pessoa que eu me lembro assim das poucas coisas que eu conheci, eu li alguns textos teus de filosofia, mas sobre a coisa mais de arte, de olhar, enfim, e até essas coisas. Eu me lembro que nesse livro dos diálogos do desenho, o teu colega, o Eduardo, ele privilegia muito o desenho como alguma coisa do olhar, e tu trazes sempre um pouco mais para o gesto, que eu concordo totalmente contigo. Eu acho que o desenho não é só olhar, o desenho é a linguagem, cabeça, olho e gesto. Gesto do corpo inteiro, e é uma maneira de pensar com o corpo também, é um registro desse pensamento ali no papel. Mas, assim, ó, essa escrita, ela une esses momentos do teu desenho, da tua vida. Então, assim, ó, é uma escrita que ela é também um livro, ela não é só porque muitas vezes a gente usava, eu usei uma época assim de escrever, mas aquela escrita não tinha significado nenhum, era só uns garranchos, assim, escritas. A tua são trechos do teu livro. É. Ô, Tereza, nesse teu trabalho do Até que Meus Dedos Sangrem, que tem aquele momento de performance, que tá todo mundo vestido de preto, e que vocês vão para cima do papel com as canetas organizadas na forma de garras, né? É Sim, super porque forte aquilo, é de arrepiar. E eu vejo ali também um momento de comparação, porque eu que não trabalhei com as artes ao longo da minha vida, quando eu tive esse ateliê aqui em Paris, que foi durante quase um ano, para fazer esse desenho de 6 metros, eu tive que botar ele no chão. Aí eu tinha espaço para espalhar, né? É, espaço aqui na França, espaço é a coisa mais cara que existe no planeta, né? Então, a coisa mais difícil. Então, para mim era um luxo ter aquele espaço todo para poder espichar meu pano de 6 metros, que inclusive eu fui fazendo no pano, assim, fui fazendo uma coisa que fosse fácil de dobrar, porque eu sabia que eu ia ter que sair dali. E como esse aqui, que eu carrego para tudo quanto é lugar que eu vou, porque basta eu dobrar bastante que ele vira um lençol. Não tem, dá para carregar em qualquer mochila, né? Bom, mas aí eu também me vi em cima do pano, buscando então qual seria o trabalho, né? Qual seria o gesto que estava em jogo. E eu fiquei, deitava, dormia em cima do desenho, escrevia de novo. Eu fui descobrindo ali
que além de... porque eu escrevi o livro inteiro, o romance esse, Sob os Pés, Meu Corpo Inteiro, ele está escrito inteiro, com muita paciência, as pessoas podem até ler o livro nesse pano. Mas está escrito em francês, porque eu tinha uma tradução do livro que eu resolvi fazer ali, já que eu estava na França, treinar o francês, ficar ali fazendo um negócio em francês. E aí eu fui descobrindo outras formas de desenhar à medida que eu ia escrevendo, porque no começo ele foi preto e branco, depois eu resolvi fazer tudo de novo e ele começou a ficar colorido. Aí eu fui botando essa primeiro vermelho, aí foi aparecendo dourado, depois eu comecei a bordar. Aí a relação virou mais com a própria linha. Daí eu fui bordando e dentro daquela coisa de bordar foi aparecendo uma espécie de corpo. Aí eu descobri os tecidos que começaram também por exemplo, o tule, a organza, sei lá, uns tecidos gaze, né? Uma coisa mais a consistência do próprio suporte. Aí eu fui descobrindo, e eu fiz uns outros trabalhos que foi uma espécie de tentativa de... Eu fui me dando conta, né? Não é nada disso, é muito pensado, não. Que, por exemplo, se eu usasse a superposição de vários tecidos, eu conseguia alcançar um desenho só com o próprio tecido, que aí sim esse desenho estava no olhar que consegue reconhecer os traços compostos a partir de um gesto de colar os vários tecidos e depois rasgá-los. Aí eu abandonava o meu suporte natural, que é o lápis, o grafitezinho, né? E essa caneta que imita um lápis, na verdade. Então, teve tudo isso, mas você tem toda a razão. Acho que é essa escrita que vai colando tudo, até porque eu não deixei de escrever romance. Sim, mas assim, ó, em relação a isso que tu estava falando, assim, aí eu comecei a misturar, eu comecei a fazer, aí eu botei não sei o quê. Bom, o que eu vejo? Eu vejo assim, ó, que aquela Márcia que até 2010, ou não sei, aquela época em que tu trabalhavas de uma forma... Alguns cadernos não, alguns cadernos são mais sujos, feios, sujos e malvados, no bom sentido, adoro essa expressão daquele filme do Escola, né? Mas, mas, em geral, tu fazia uns desenhos muito delicados, muito minuciosos, muito precisos, né? Quase como um desenho científico, assim, e muito, muito, muito legais, assim. E essa Márcia, então, é muito controlado, aquele desenho controlado, assim. E agora eu vejo, pelo que tu está descrevendo agora, uma Márcia mais que vai experimentando, que bota cola aqui um tecido, cola lá outro, cola... Eu imagino que nesse vai e vem, assim como é para mim, ou como é para a maioria dos artistas, a gente tem achados, né? Como tu diz, eu estava escrevendo de um jeito, daqui a pouco eu escrevi de outro jeito e vi que podia ser interessante escrever de outro jeito. Aí eu comecei a ver, quer dizer, tu desenhando, tu vai achando outras maneiras de desenhar, e assim tu vai, né? Então, tu vai aprendendo desenhando, a desenhar o teu desenho, né? Claro. E colando e experimentando. Nessas experimentações tem achados. Tu vai, né? Tu vai achar algumas coisas que vão te levar a outras. E tu vai ter outras que tu vai dizer, isso aí tá um horror, tu vai até botar fora, ou sei lá. E como é que é isso para ti? Tem coisa que tu não gosta, que tu bota fora, ou tem outras que tu diz, não, isso aí... Porque o que eu acho muito raro, não sei para ti, mas para mim é muito raro, muitas vezes a gente vai no automático, né? Tu faz, aí tu já sabe que é aquilo, mas eu começo a me irritar com aquele automático. Eu gosto quando eu achei alguma coisa que eu não fazia antes, quando é um gesto que eu não conhecia. E isso é um momento de graça, que só a gente que cria esse tipo de... É isso que nos motiva a continuar, na verdade. Agora, o outro pode dizer, às vezes a Nicole está aqui, diz assim, mas isso aí está muito bom, mas eu estou achando horrível. Eu agora estou recomeçando, não estou me convencendo, não adianta me dizer. Uhum. Então, assim, como é isso para ti? Querida, então, eu acho que no meu funcionamento
tem um sentimento, vamos dizer assim, muito básico, que é o medo de desenhar. Então, eu sempre estou com medo de desenhar. E eu vejo uma passagem do medo para a coragem. Eu cheguei a dizer, em algum momento, publicamente, que a coisa mais corajosa que eu fiz na vida, porque tem muita gente que vem dizer, ah, você é muito corajosa. Eu disse, a coisa mais corajosa que eu fiz na vida foi fazer a minha arte que eu acho que eu tenho que fazer. Porque, como na minha, assim, acho que para todo mundo, né, que é artista visual, tem sempre o olho dos outros. E o olho dos outros me incomoda muito quando esse olho chega e diz que eu não posso fazer o que eu estou fazendo. Que nem chegou um cara que eu nem conheço, o cara olhou e disse assim: ah, é muito figurativo. Aí eu, ai, meu filho, dá licença que vai ser figurativo mesmo? Ah, e aí tem aquelas coisas engraçadas também. Um amigo meu, que é um historiador super bacana, que eu adoro, ele não sabia que eu estava. Aí eu disse, ah, virei artista. Aí ele ficou assim, aí eu mandei para ele, aí ele viu, aí depois ele me disse assim, Márcia, quando você me disse que você virou artista, eu fiquei com medo. Eu disse, porque eu pensei que podia ser uma grandíssima porcaria. Eu disse, tá, mas assim... As pessoas falam muito isso, né? Eu estou colocando isso para que as pessoas reflitam sobre a delicadeza de uma obra de arte, de um processo artístico. Aliás, isso era coisa boa que tinha lá no Instituto de Artes, que na Faculdade de Filosofia não tinha. Todo mundo, todo tempo falava de processo, e essa palavra me pegou. E essa é uma palavra que está longe do mundo, é a palavra salvadora, a palavra redentora, né? Enfim, então eu fui prestando atenção no meu processo, e eu fui me dando conta que eu desenhava cada traço com muito medo. Quando eu fiz esses desenhos aí, durante anos, eu fiz esses desenhos pequenininhos, que eram tipo uns animais imaginários, mas eles não chegavam a ser coisas muito organizadas, eram, na verdade, foi ali que eu fui descobrindo também que eu estava desenhando meu próprio desenho e que, ok, eu só tinha autorização de mim mesma para ir naquele pequeno pedaço, fazendo aquelas pequenas obras. A mosquinha faz parte ainda desse tipo de desenho. E tinha, assim, essa coisa do lápis, do grafite, da suavidade e tal. Eu cheguei a expor isso aí na Galeria Gestual, lá em Porto Alegre, a Gestual do Carlos Galo, ele intitulou, eu achei ótimo, chamar esses desenhos de darwinianos. Teve uma curadoria dele, assim, porque ele olhou tudo e a gente deixou de fora muita coisa, porque eu tinha feito muito, eu tenho até hoje, assim, tudo que sobrou, mas naquela época uns desenhos foram comprados, outros desenhos, eu nem sei mais onde que esses desenhos foram parar, alguns foram de presente, enfim, mas eu não estava muito preocupada com isso, né? E aí, por exemplo, eu sou que nem tu, ó, esse caderno aqui, por exemplo, ele começa com umas coisinhas muito desenhadinhas e escritas, e de repente eu chego, sei lá, numa imagem que eu não esperava. Eu fiquei muito feliz de encontrar esse tipo de coisa. Aí esse caderno aqui já é um caderno que eu já tinha feito o outro totalmente escrito, totalmente medido, pensado. Esse aqui já é muito mais espontâneo e muito mais rabiscado. E eu fiquei muito feliz, mas muito, gente. Eu posso morrer feliz agora, porque eu consegui desenhar uma coisa que não fosse tão controlada. E essas obras pintadas, essas coisas assim, que para o meu olho muito atento a uma precisão plutoniana das coisas, eu fico feliz assim de poder ter sujado um pouco mais, manchado um pouco mais e me encontrado com a imprecisão, sabe? Então, eu tenho um fascínio pela imprecisão que no teu desenho, na tua forma de desenhar, também está presente, eu acho, mas de um jeito muito mais dialético, porque, óbvio, não dá nem para comparar o meu... Eu acho que tem uma questão de maturidade interna do trabalho. Eu não sei se o meu trabalho, se eu vou ter tempo na vida de alcançar uma maturidade interna, porque eu ainda me sinto uma criança de 5 anos aprendendo a escrever. É que existem mil
estratégias, ou técnicas, ou o nome que se quiser dizer, eu prefiro estratégias, né, de se conduzir, até no caso, eu como professor, um aluno, a descobrir outros gestos, ou seja, a desmontar aquela coisa de mais de 68, né? Esqueça tudo que você aprendeu e vamos fazer alguma coisa nova. Claro que não é geração espontânea, a gente não pode esquecer tudo que se aprendeu, isso é um pouco, mas tentar descobrir o novo, né? E isso, se tem algum, por exemplo, aqueles bastões, trabalhar com extensores, por exemplo, trabalhar em conjunto, quando tu trabalha, tu propõe ali numa folha de papel, tu quer maior convite à liberdade, maior compromisso com a liberdade que uma folha branca de papel, onde eu sou absolutamente o rei do meu espaço, o Deus do meu espaço, o que seja. Isso é o exercício puro da liberdade, né? Não é por acaso que nos países, nos governos totalitários, né? Hitler, Stalin, tudo isso, todos os artistas foram punidos e foram em arte degenerada e tudo isso, porque, na verdade, não é só porque a arte seja ela em si política, ela é política, porque os artistas eles exercitam a liberdade no seu próprio processo, como tu dizes, né? Então o que eu quero dizer é o seguinte, eu acho assim, ó, que esse não controle, esse descontrole, é uma coisa que a gente pode também buscar com estratégias. Por exemplo, trabalhando com o outro, quando o outro trabalha, o outro propõe um problema visual que tu tem que resolver, mas não é um problema visual que tu criaste. Então, isso é muito diferente, porque aí te gera uma resposta que tu não geraria, porque não foi. Então, assim, tem um monte de estratégias interessantes que a gente pode criar, e ali naquele livro que eu volto no aquele do. Vocês também fizeram alguns desenhos em conjunto, tu com teu amigo, tudo mais, e que geram soluções e pensamentos diferentes, porque tu está dialogando com alguém. Por exemplo, o desenho ele gera um pensamento, mas esse pensamento ele se passa palavra muitas vezes quando a gente está trabalhando em conjunto. Com o Ateliê D43, quando a gente trabalha, depois a gente fala, eu não estou falando num diálogo mudo com o meu trabalho. Quando eu olho, fica... Não, eu tenho que falar, olha, aqui, essa parte aqui é não sei o quê, parará. Então, isso se faz palavra. Então, isso também gera outro tipo de pensamento. Então, o que eu quero dizer é que isso que tu está dizendo, de fazer uma coisa com menos controle, ou mais suja, isso se tu pode também, né, ir gerando estratégias. Isso que tu tá falando do outro é tão interessante, Tereza, porque é tão desafiador, né? O outro, em qualquer circunstância, é sempre muito desafiador. E a gente tem muito quer dizer, é muito comum, né, na cultura individualista a qual a gente está acostumado, que a arte é uma coisa que você, sobretudo nas artes visuais, que você faz muito sozinho, que desenhar é sozinho, né? Então, eu e o Eduardo Nazi, quando eu morava em São Paulo, ainda a gente criou essa história do Desenhando em São Paulo, mas mesmo ali, foi uma experiência que durou um ano, a gente depois tentou fazer o segundo, terceiro, nem me lembro mais, mas a gente nunca atravessou esse limiar do outro. Então, a gente ia desenhar junto, mas a gente não desenhava, a gente desenhava junto, desenhando, mas a gente não desenhava o mesmo desenho. E isso precisaria ter amadurecido mais a experiência. Quem sabe um dia a gente possa fazer isso para avançar com essa história. E eu tive uma experiência no meu retorno às artes, eu tive uma sorte, assim, que foi um pessoal de São Paulo, que criou uma mostra, o Kleber Pagu, que trabalha com aquela ideia do museu a céu aberto, que faz um monte de grafites lá no centro de São Paulo. O Kleber Pagu e a Fernanda Bueno, que é uma bailarina, eles me chamaram para fazer um trabalho para uma dessas empenas de prédio, numa mostra chamada Brasileira. Eu vi no Instagram. Isso foi forte demais, eles chamaram uma artista que eu adorei conhecer, que é a Catarina Guxiken, então a gente teve que trabalhar, eu, a Fernanda e a Catarina juntos. E ali, isso aí foi começo de 2021, e ali foi curiosíssimo, porque
de 2020 para 2021, eu fiquei, obviamente, excitadíssima com a coisa, com a ideia, assim, e achei maravilhoso, mas tinha que, na hora do trabalho mesmo, né, tinha um desafio gigantesco para mim, que não estava acostumada a trabalhar em grupo, com isso, né? Para mim, que nunca desenhava corpo humano, nunca na minha vida eu gostei de desenhar corpo humano. Aí eu sei que a Fernanda era o nosso modelo, e como a Catarina e a Fernanda estavam juntas e na mesma cidade, eu estava aqui no virtual, era hiper desafiador e a gente tinha que chegar a um resultado que incluísse esse corpo em movimento. Eu sei que no começo eu dizia assim, gente, vocês estão exigindo muito de mim, eu não consigo isso não é para mim, a minha coisa é outra. Sei que no final, eu estava lá desenhando aquele corpo humano, saiu, foi a Catarina que teve a ideia genial de chamar aquilo, eu dei o nome de vórtice, ela disse, essa é a carta 2021 do tarô, né, o ano do vórtice, e aí foi... E ali está as 1000 performances, as 1000 experiências que a gente fez no âmbito virtual com a Fernanda e a Catarina e eu. E eu fiquei muito feliz com o resultado, achei a experiência. Eu, a vida inteira trabalhei em grupo, e tive um trabalho pessoal e um trabalho coletivo, e isso eu também levava para minhas aulas como uma estratégia pedagógica, porque eu acho que é interessante, sabe? Acho que é muito interessante justamente para isso que tu acaba de dizer, né? Para tirar a gente daquela... E para autorizar as pessoas, para ajudar as pessoas a entrarem nisso. Que eu acho que era o defeito do Instituto de Artes. Você não conseguia nunca entrar na coisa que você queria entrar, que não era entrar num grupo ou numa panela, era entrar no processo. Era entrar no próprio... na própria coisa, no fenômeno da arte, era você poder entrar naquela linguagem, que acho que esse é o desafio da linguagem. Você sabe, Tereza, que aqui agora um pessoal aí me convidou para fazer uma experiência de produção com um coletivo de jovens da periferia, enfim, um processo que vai acontecer lá mais para o final do ano. Mas eu fiquei assim pensando, como eu gostei de ser chamada para fazer uma coisa tão desafiadora, com um grupo completamente desafiador, num contexto completamente desafiador, que vai me obrigar a fazer uma coisa com as pessoas. Eu que não sou professora de artes, que não sou uma artista no sentido... sou no sentido talvez natural, mas não no sentido institucional, né? E para mim vai ser altamente desafiador, mas eu estou feliz porque eu acredito que a linguagem é sempre, na verdade, é sempre uma ação conjunta. Então, quando a gente trabalha, quando a gente opera nesse individualismo, é porque esse é um lugar também, óbvio, no qual você pode estar, mas existe mesmo ali, né? Eu acho que você só consegue trabalhar e construir as suas próprias coisas a partir de uma nem que seja de uma imaginação ou de uma fantasia da interação que você tem, porque você vai mostrar para um outro. E linguagem só existe porque você entrou no campo do simbólico. Agora, até você conseguir configurar uma obra, um objeto inteiro, né? Até você ter a ideia e você tematizar o acontecimento do outro dentro de um trabalho, aí é um outro tipo de elaboração, né? Que na tua obra aparece em vários momentos, né? Digamos assim. Não, eu entendo. Eu acho que existe essas duas instâncias, né? Quer dizer, são duas coisas. Quer dizer, o fazer, mas que esse registro dessa ação, desse processo, ele também denote o processo, ele também mostra, essas coisas têm que estar muito imbricadas, né? Olha, Márcia, gostei muito de falar contigo, e pena que a gente não pode falar mais, porque teria muito assunto aqui, para a gente, muito pano para manga, como se diz, mas isso a gente vai falar, eu acho que ao vivo e a cores, tomando Tomara que sim, em breve. Quem sabe a gente inventa um desenhando Paris, né? Quem sabe a gente começa. Isso eu tinha muita vontade, sabe? Nesses parques agora que... Vamos fazer, eu topo, seria muito bom.
se tem uma coisa que a minha vida de exilada me deu, é tempo. Então, eu posso fazer Eu não sei como isso é que que eu tu tenho. tem tempo. Eu até ia te fazer uma pergunta sobre isso. Como é que é esse teu tempo interno? Porque tempo, uma coisa é o tempo real, as horas. Outra coisa é o tempo interno para amadurecer um processo artístico, para escrever, para se dedicar ao feminismo. Então, o tempo da cabeça, eu digo a cabeça da Márcia, porque a minha já é, que eu tenho que fazer o vídeo. Aí eu tenho que pensar. Quando eu entro numa coisa de desenhar, eu fico obsessiva, compulsiva, totalmente, eu só penso aquilo. Aí, se eu entro na... Então, quando eu tenho que compartimentar minha cabeça, eu faço isso sempre, eu faço 1000 coisas nesse tempo, mas não que nem tu, Não, mas entende? eu sou demorada, viu, Tereza? Eu sou super demorada, então eu demoro anos bolando um livro, escrevendo, reescrevendo, apagando. A questão é que, como eu não faço outras coisas, eu não vejo o pessoal fala, né? Ai, como você faz tanta coisa? Aí, em geral, as pessoas que me falam isso são as pessoas que ficam lá vendo série de televisão. Eu não vejo televisão há muitos anos. Eu não vejo série, não sei de nada. Assim, nunca mais vou no cinema, só vejo filme quando eu estou querendo estudar um assunto ou um determinado cineasta, coisa que eu já fiz muito, ou assim, o meu tempo interno é bastante bem utilizado, em que pese que eu tenho também meus tempos de neurose, meus tempos de sofrimento, meus tempos de culpa, preocupação, tempo de fazer análise lacaniana, claro que eu também tenho. Eu falo análise lacaniana porque eu acho que é também algo que faz você ter uma consciência da linguagem, assim. É E isso. eu vivo estudando filosofia, dando aula de Mas essa filosofia. tua análise a lacaniana tu faz em português, eu imagino. Eu faço em português aqui na França mesmo. Sim, Mas com uma brasileira que mora aqui há muito tempo. Mas, enfim, sim. mas eu tô falando isso porque eu acho que isso é uma questão muito interessante, né? O mundo da indústria cultural é um mundo devorador. Ele devora o teu tempo, inclusive teu tempo interno. Então, eu tento, para minha sorte, eu sou uma pessoa voltada à linguagem, à compreensão das linguagens, e também, como professora de filosofia, voltada à tentativa de fazer com que outras pessoas tenham consciência dos processos da linguagem que constituem o pensamento e que produzem pensamento. Então, mas assim, eu tenho uma vida de monja, né? Assim, eu tenho boas amigas, bons amigos, então eu saio com eles para beber alguma coisa, comer alguma coisa. Mas a única coisa que eu faço mesmo é caminhar pela cidade e ir a exposições de arte, não todas, algumas. O resto do tempo, eu fico eu, dou minhas aulas, leio meus livros, escrevo meus livros, faço meus desenhos. É uma vida de monja urbana. Eu sou uma monja urbana. Inclusive, eu estou morando num lugar que é um antigo convento carmelita, das carmelitas. Eu acho isso a minha cara. Eu sou uma monja urbana. Assim, Carmelita. Monja Sim, Carmelita. eu. Não, Ah, mas pois é. eu sou uma monja rural agora. Eu nunca Ah, imaginei, porque eu sou uma pessoa. Eu agora sou uma monja rural e só fico aqui, eu e a Nicole, que é minha companheira, e, não tem mais ninguém. Eu tenho aqui uns vizinhos que a gente tem um contato, só isso. E os bois, as vacas, as galinhas, né? estás Até bem Bambi, acompanhada. até Bambi Estás tem aqui. muito bem acompanhada. Eu não tenho ido a Paris, antes eu ia sempre, 1, 2, 3 vezes por semana a Paris, porque é perto, agora não tenho, por conta dessas coisas todas. Tereza, eu não tenho vacas, galinhas e que tais, mas eu tenho os meus fantasmas. Então, sou eu e os fantasmas aqui Não, não, nesse. mas tu não pensa, tu que eu não nesse... tenho os meus, que são bem também, Imagino. bem Que difíceis. bom Mas falar olha, contigo. Márcia, eu estou também muito feliz de falar contigo, espero que a gente tenha a ocasião de falar de novo, e espero que seja ao vivo e a cores, Tomara que e, sim. e que Obrigada, seja. viu? Muito obrigada por esse momento, Tereza. Eu que agradeço muito. Um beijo Obrigada. grande, um bom Beijão, domingo. querida.